O nosso entrevistado é um dos grandes vitoriosos dessas eleições, que é o governador Flávio Dino, do Maranhão, conseguiu uma vitória ampla lá sobre uma das forças mais tradicionais da história republicana, que são os chanês. O governador, eu queria entender primeiro como que foi essa sua gestão aí de um território inóspito, aí conseguir consolidar essa influência política e fazer os trabalhos que foram feitos lá. Nós conseguimos mostrar uma forma diferente de governar, muita transparência administrativa, nota 10 na CGU, seriedade no trato do dinheiro público. Só isso já é uma distinção bastante aguda em relação ao que havia anteriormente. Ao mesmo tempo, conseguimos resultados traduzidos, por exemplo, no fato do IDEB do nosso estado está em queda antes do nosso governo, e nós temos conseguido o terceiro melhor IDEB do Nordeste, atrás apenas de Ceará e Pernambuco. Conseguimos sair da 22ª posição para a 13ª, e esses resultados, em termos nacionais, esses resultados também se revelaram em outras áreas, saúde, segurança pública, tivemos de homicídios, de crimes violentos letais intencionais, o próprio Núcleo de Estudos de Violência da USP, muito recentemente, colocou como um case de sucesso na segurança pública. Então, acho que foi a soma disso, uma forma de governar, diálogo, rompendo com esse passado aristocrático de privilégios, enfim, e, ao mesmo tempo, resultados concretos para a população. Vamos pegar por partes aí, governador. Em educação, além da seriedade no trato, aí, o que foi implementado para dar esse salto? Valorização dos professores. Nós somos o governo que, nas últimas décadas, começou e acabou sem nenhuma greve dos professores, porque nós hoje pagamos o melhor salário do país para os professores, tanto 40 quanto de 20 horas, além de progressões, de reconhecimento de direitos de um modo geral. Implantamos uma gestão escolar baseada na consulta à comunidade, ou seja, eliminamos a indicação puramente política para a função de gestão escolar. Há um processo seletivo, curso, concurso, e, ao mesmo tempo, consulta à comunidade, é um processo misto, e isso é muito importante. Avançamos em escola de tempo integral, que não havia aqui no estado, nós conseguimos chegar a 40 escolas de tempo integral, saindo do zero. Preparamos um programa específico chamado Mais IDEB, de qualificação da rede, formação de 50 mil professores da rede estadual e da rede municipal, concurso para o magistério. Então, foi, na verdade, um conjunto de medidas, melhoria da infraestrutura das escolas, com o programa Escola Digna. Esse conjunto na CEF que eu acho que garantiu esse resultado positivo, e vamos continuar avançando. Conseguimos avançar de 2,8 para 3,4, e vamos chegar, tenho certeza, no próximo IDEB, num patamar ainda superior. O nosso objetivo é colocar a educação do Maranhão entre as 10 melhores do Brasil. Governador, e para essa formação de professores, foi feito algum acordo especial com as universidades? Como é que são as âncoras aí que garantiram essa formação? Nós usamos, sobretudo, a experiência do Ceará, que tem sido vitoriosa no que se refere à qualificação da sua rede. Nós fizemos um convênio com o estado do Ceará e pegamos todo o material já usado e desenvolvido no Ceará, e usamos, sim, claro, universidades, professores da nossa própria rede, compusemos um time de formadores, e com isso temos conseguido fazer simultaneamente formação na rede estadual e também nas redes municipais. E essa, inclusive, é uma linha que a gente vai trabalhar bastante agora no segundo mandato, que nós estamos chamando de Pacto Estadual pela Aprendizagem, ou seja, trabalhar muito fortemente com as redes municipais para garantir a continuidade, a sustentabilidade desse crescimento do IDEB. O governador, embora seja mais responsabilidade do governo federal, a extensão da banda larga nas escolas também? Estamos avançando na CIF também nisso, mais lentamente do que eu gostaria,
é inclusive uma prioridade agora que nós estabelecemos para o segundo mandato, porque a exclusão digital ainda é muito profunda no Maranhão. Nós temos um programa chamado Maranet, que nós vamos desenvolver ainda mais. Conseguimos chegar a 30 cidades, é muito pouco, considerando as 217, e é uma linha que nós vamos trabalhar bastante agora no segundo mandato, não só para as escolas, mas para outros prédios públicos, e também para logradouros públicos, praças, locais de grande concentração, porque isso ajuda na elevação do nível de cidadania, do nível cultural da população. Governador, antes de passar para os outros itens aí, me conta um pouquinho, como é que foi a questão da definição do orçamento? Então, é um Estado pobre, de que maneira que o orçamento, e inclusive num quadro de crise fiscal, o que o orçamento foi trabalhado? Bom, é uma questão sempre de prioridade. Nós, de fato, enfatizamos essa temática da educação, fizemos com que 100% dos recursos do Fundeb sejam aplicados em remuneração dos professores, portanto, é uma medida ousada, e, ao mesmo tempo, complementamos com o Tesouro Estadual, com a arrecadação tributária própria, e no que se refere a obras, usamos recursos do BNDES. Então, na verdade, é um esforço concentrado em que você usa os recursos do Fundeb, os recursos do Tesouro Estadual, da arrecadação tributária, e também para investimentos, construção de novas escolas, escolas de tempo integral, institutos estaduais, nós temos usado essencialmente o BNDES. Certo. Em relação à segurança, o que foi implementado? Nós fizemos um processo de ampliação da polícia, fizemos concurso público, e isso é decisivo, porque a relação policial-habitante no Maranhão era muito baixa, então nós incorporamos mais de 3 mil policiais, chegamos pela primeira vez na história a 15 mil pessoas, 15 mil homens e mulheres trabalhando na segurança pública do nosso estado. Com isso, melhoramos a relação policial-habitante, colocamos mais 1.000 viaturas novas, entre adquiridas, compradas, alugadas, locadas também. Compramos armamentos e constituímos forças especiais de segurança, por exemplo, para enfrentar roubos a banco, que eram praticamente um por semana aqui no Maranhão. Conseguimos reduzir a 9 por ano. E, portanto, trabalhamos de modo planejado. Conseguimos organizar a penitenciária de Pedrinhas, que era o caos que você lembra, todos os internautas também lembram. Com isso também conseguimos conter a força de organizações criminosas. Novamente, é evidente, é óbvio que nós fizemos investimento em pessoal, em equipamentos, e isso produz resultados. Apesar de nós termos pego uma quadra histórica em que os crimes contra o patrimônio aumentaram muito em razão da recessão econômica e do desemprego. Então, realmente, como você disse no começo, é inóspito, é um ambiente difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu tirar São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo, que é feita por uma ONG mexicana. São Luís estava há alguns anos nessa lista, conseguimos tirar, tivemos uma redução média de homicídios na região metropolitana de São Luís, chegando a alguns meses até 60% de redução, comparando com o governo anterior. Então, avançamos bastante, vamos continuar esse processo, porque nós sabemos que há causas sociais para a criminalidade, mas isso não invalida a necessidade de investir em eficiência policial. Agora, no segundo mandato, vamos ampliar a vida e o monitoramento, para com isso também melhorar a dimensão preventiva e também repressiva, porque o vídeo monitoramento ajuda também na apuração, na investigação. Então vamos continuar esse trabalho, fizemos o básico, fizemos o dever de casa e os resultados apareceram. Governador, em relação à saúde, quais são os indicadores, o que foi feito? Nós abrimos 8 grandes hospitais regionais, investindo na regionalização da saúde. Isso significou ampliação de 40% nos leitos hospitalares aqui no estado. Com isso, conseguimos melhorar a cobertura em vazios assistenciais imensos que havia no nosso território. Cito o exemplo da região sul do Maranhão, região, inclusive, com muita pujança econômica,
em razão do agronegócio, da produção de grãos, e não havia um único leito de UTI, numa região gigantesca. As pessoas tinham que se deslocar de ambulância por 6, 7 horas de ambulância, 600 quilômetros, para conseguir sair da cidade de Balsas e chegar até o leito de UTI mais próximo. Então, um escândalo, autenticamente. Então, nós não tínhamos muita escolha em relação a isso. Às vezes, as pessoas até questionam como o custeio disso tudo. Todo bom investimento vira custeio no dia seguinte. E considerando o patamar social do Maranhão, nós não tínhamos escolhas. Eu ia deixar as pessoas do sul do Maranhão sem UTIs, sem hospital público. É óbvio que eu não podia fazer isso. Então, nós vivemos um processo muito forte de expansão de serviços públicos, inclusive na área de saúde. Só havia, por exemplo, na CIF, tratamento do câncer em São Luís, num estado com 217 municípios. Então, nós conseguimos levar para mais 2 regiões, então regionalizamos. A lógica é sempre essa, da regionalização. Garantir que as estruturas cheguem perto das várias regiões do estado para ir melhorar a capacidade de resposta do sistema público diante das demandas do cidadão. Governador, em termos de gestão participativa, o senhor deu exemplo aí da parte de educação. Mas, de alguma maneira, foram criadas instâncias, conselhos, coisa e tal, para permitir essa aproximação maior com a população? Nós fizemos o orçamento participativo, implantamos, criamos, e usamos 2 formas. Uma plataforma digital, que funciona o ano inteiro, com as metas, enfim, e as pessoas votam em prioridades orçamentárias, e isso integra o planejamento de trabalho anual de cada secretaria. E fizemos também o que nós chamamos de escutas territoriais, que são audiências públicas nos territórios, nos vários territórios. E são normalmente 20 audiências públicas, em torno de 20, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e que nós congregamos ali as lideranças principais da sociedade civil, também vereadores, prefeitos são convidados, e ali a gente faz, durante um dia, um debate sobre a prioridade da região. Por exemplo, muitas das coisas que eu estou falando aqui emergiram desse processo, a exemplo de escolas de tempo integral, institutos estaduais, hospitais regionais, foram demandas que vieram também das escutas territoriais. Em relação ao projeto econômico de desenvolvimento, o senhor esteve aqui em São Paulo atrás de investimentos, né? Pegando as características aí do Maranhão, o Porto está aqui, algumas siderúrgicas, tudo, o que seria esse modelo de desenvolvimento para a próxima gestão sua? Nós tivemos um crescimento vigoroso do PIB no Maranhão em 2017 e estamos tendo também em 2018, sustentado pelo binômio agricultura-pecuária. Então, esse é um vetor muito forte, produção de um modo geral de grãos, sobretudo, mas há uma certa diversificação em relação a isto. É uma vertente na qual nós trabalhamos muito fortemente, com 11 cadeias produtivas prioritárias, e aí vai do pequeno, médio, grande, todos recebem atenção do poder público, com várias demandas de infraestrutura, por exemplo, mas também demandas de treinamento, de capacitação, de assistência técnica. Esse, sem dúvida, é um vetor fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. De outro lado, nós temos o tesouro logístico, que é o Porto do Itaqui, que é o vértice de um sistema multimodal único no país, praticamente, porque são 3 ferrovias, uma das quais em pleno desenvolvimento, que é a Norte-Sul. Acho que ela ainda vai se desenvolver, sobretudo quando houver a ligação com o leste do Mato Grosso, quando nós tivermos o ramal ferroviário ligando Lucas do Rio Verde a Norte-Sul, com certeza nós vamos ter um fantástico incremento de cargas, não só no sentido sul-norte, mas também no sentido norte-sul. O Porto do Itaqui se consolidando como uma porta de saída de produtos, sobretudo produtos agrícolas, mas também uma porta de entrada, como já é importante como hub de combustíveis, por exemplo. Então, o Tesouro Logístico é o segundo vetor de desenvolvimento do nosso Estado. Menciono também, obviamente, o investimento de algumas grandes empresas, também o investimento esse que está em desenvolvimento, em expansão, a exemplo da Suzano,
que verticalizou no nosso governo ainda mais a cadeia produtiva, porque, além do produto celulose, passou a desenvolver papel tixo, isso significa também geração de empregos e de tributos, e a Vale, que também recentemente retomou a pelotização, que estava interrompida há mais de 5 anos por fatores atinentes ao mercado internacional, sobretudo a queda do preço das commodities no mercado global, com condições mais favoráveis, inclusive de câmbio. A Vale retomou a pelotização, isso também significou a geração de empregos, de modo que nós temos alguns players também que nós cuidamos com muita atenção, porque tem a capacidade de, mediante alguns movimentos, gerar bilhões de incremento no nosso PIB. Por exemplo, a Eneva, que é produtora de energia a partir do gás, anunciou muito recentemente investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais no Maranhão. Conseguimos desenvolver um parque eólico aqui no nosso estado, também investimentos na casa dos bilhões de reais da empresa Ômega. Então, nós temos a soma disso, agricultura, logística e alguns players privados que são decisivos para nos próximos anos nós termos uma ampliação do produto interno bruto. Governador, antecessores seus tiveram muita dificuldade aí com o Poder Judiciário, agora mesmo o Capiberibe voltou a ter problemas aí. O senhor tem uma formação de juiz federal também, mas como é que foi, como é que tem sido o relacionamento com o Judiciário aí do Maranhão? Tem sido, graças a Deus, tranquilo, não só com o Judiciário, como Legislativo também. Eu sou uma pessoa que prezo pelo diálogo, e tenho formação na área também, isso sem dúvida ajuda, porque cria uma gramática e um dicionário comuns, e tenho desenvolvido isso, um diálogo permanente, assentado no binômio constitucional da independência e da harmonia. Então, a gente respeita as instituições, procuramos atender às suas demandas, mas, ao mesmo tempo, não interferimos em nada, também não há interferência em relação ao Poder Executivo, e temos, felizmente, vivido felizes por aqui. Claro que, vez por outra, tem um conflito daqui ou do outro da acolá, mas os conflitos são inerentes à vida em uma democracia, o pluralismo faz parte, e você tem que saber ter a capacidade de administrar as divergências. Esses primeiros 4 anos foram bastante positivos nesse sentido. E como é que o senhor vê esse mar de ódio que se espalha pelo Brasil aí? Um ódio assentado, baseado na crise econômica, sobretudo. Isso gerou uma desilusão profunda de largas parcelas da população. De outro lado, há um outro elemento que o alimentou, que foram os excessos da chamada Operação Lava Jato. O Bolsonaro é filho do Dallagnol. O Dallagnol é o pai ideológico do Bolsonaro, por representar esse discurso espetaculoso de fim do Brasil, de fim da institucionalidade, de suposta limpeza, de um propósito higienista fanático, que fez com que houvesse essa exacerbação que levasse à violência. É claro que os condutores da Lava Jato não desejavam isto, não desejavam mortes, eu creio que não desejavam, mas é um problema de ethos, é um problema de imaginário que vai se criando. E a sociedade foi formando uma visão realmente de perseguição aos supostos inimigos da nação. E a consequência, quando você lida com o inimigo tido como irrecuperável, é exatamente esse discurso do ódio. O medo gera ódio. O medo, levando ao ódio, fez com que nós tivemos uma eleição presidencial totalmente contaminada nas redes e nas ruas por um ethos anticristão e inconstitucional e ilegal, é o que nós estamos vendo. E eu assisto com muita perplexidade que o sistema de justiça tão contundente, tão incisivo, no que se refere, por exemplo, ao justo combate à corrupção, esteja permitindo que a eleição presidencial degenere para um vale-tudo, uma guerra de todos contra todos, um cenário robesiano, que vai cobrar um preço muito caro. Agora, nessas próximas semanas,
e para os próximos anos. Se nada for feito, nós vamos ter um esgarçamento muito agudo da sociedade, e isso vai gerar um cenário que já vem acontecendo. Eu alertava isso desde o impeachment. Eu dizia isso, olha, a ruptura do jogo democrático cobra um preço, e o preço está aparecendo agora do pior modo. Então, nós precisamos, de um lado, afirmar bons valores, fazer campanha eleitoral e repudiar, de outro lado, esse ethos fascistoide, que não corresponde à massa dos eleitores do Bolsonaro. É importante distinguir isso. A imensa maioria dos eleitores do Bolsonaro são cidadãos e cidadãs bem intencionados, pessoas normais, são cidadãos como nós, que, infelizmente, em razão do desespero, da desesperança, estão sendo assimilados por um discurso aparentemente fácil, aparentemente milagroso. Vamos dar uma arma para todo mundo e a arma vai melhorar a educação e a saúde. Mesmo que, evidentemente, não haja conexão lógica entre uma coisa e outra, esse discurso está seduzindo em razão da desesperança, em razão do medo, como fiz alusão. Então, nós temos que distinguir bem o Bolsonaro e aqueles que o cercam são possuídos por um ethos fascista. Agora, os eleitores estão sendo, na verdade, vítimas, e por isso nós precisamos dialogar muito fortemente com a sociedade, não estigmatizar ninguém, manter os braços abertos para que, com isso, consigamos recuperar essa maioria da cidadania brasileira para um projeto verdadeiro de desenvolvimento nacional. Um ex-juiz de direito, candidato a governador pelo PSL, ameaçou dar voz de prisão ao Eduardo Paes, seu opositor, se durante o debate ele falasse alguma calúnia ou injúria. Esse tipo de arbitrariedade, o que pode resultar? As instituições estão preparadas para esse nível de arbitrariedade? Aparentemente, o sistema de justiça não previa que aconteceria a eleição presidencial nesses termos, porque há muita inação, inércia nesse período, diante de tantas manifestações esquisitas, esdrúxulas, descabidas, desde confrontos físicos, fake news nas redes sociais, até essa ameaça inusitada. Eu, no lugar do Eduardo Paes, resolvia isso com muita facilidade. Se o ex-juiz Witzel desse essa voz de prisão, o Eduardo Paes fazia a mesma coisa. E ficaria um prendendo o outro, porque prendia por injúria, aí prendeu por abuso de poder, e aí fica aí os dois presos em flagrante. É claro que é uma afirmação jocosa da minha parte para sublinhar o tanto que isso é ridículo, disparatado e descabido, né? Mas mostra muito essa ideia de uns e outros de que são super poderosos. Eu conheço ele, esse Witzel, ele foi juiz federal na época que eu era juiz federal, e ele já tinha assim esses certos problemas de inclinações autoritárias, né? Então, ele agora apenas está tornando mais conhecido que na magistratura federal já se sabia. Governador, agradeço a São Paulo entrevista sem as interferências aí da banca. Pois é. Vou fazer isso sim, Luiz. Eu espero que dê para aproveitar alguma coisa.